Estamos aqui no segundo episódio do Dono que Lidera. Hoje a gente vai falar como a autocobrança pode destruir o seu negócio. Hoje nós vamos te ajudar a entender pontos específicos sobre isso. Como e de que forma você está se cobrando, com o que você está se cobrando para o seu negócio funcionar. A gente vai entender muito mais sobre isso. Aqui você encontra caminhos para poder resolver esse problema, mas esse caminho não é uma fórmula mágica, não é um modelo pré-pronto. A gente vai te ajudar a pensar. Aqui nós estimulamos você a encontrar os seus próprios caminhos dentro do seu negócio, porque amanhã eu, Jorge Caleb, não vamos amanhecer com você na sua empresa, então você precisa aprender a pescar. O peixe está aqui e você vai saber como que você vai fazer isso, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho hoje, né, Caleb, sobre como a autocobrança, agora falando certinho, pode destruir o seu negócio. Eu sou a Flávia Mineira. Eu sou o George, o gringo. Eu sou o Caleb, o ninja. Então vamos lá, né, meninos? Explicar. Vamos começar aqui, então, Caleb, falando o que é a autocobrança. Isso é bem legal. Bem, vamos lá, né? Autocobrança. Auto, eu mesmo. Cobrança, cobrar. Então, aqui, quando a gente está falando de autocobrança, é você se cobrar em relação a algum objetivo ou algum modelo. Mais especificamente, para o caso da nossa live, a gente está colocando aqui no que o dono se autocobra. Aqui, né, das pesquisas e do que a gente tem de nossa experiência, a gente entende que o dono muitas vezes se cobra por duas coisas. A principal delas é o resultado. Né? Afinal, a empresa é tua, então o que você está correndo atrás é que o resultado da empresa possa crescer, você prosperar, e a empresa, né, poder cada vez crescer mais, e com isso, né, você, os funcionários, todo mundo poder crescer juntos. Alguns donos também, eles têm em vista uma cobrança em relação à liderança. Puxa, será que eu estou liderando? Será que eu não estou liderando bem? Será que eu sei liderar? Será que eu quero liderar? E aqui a gente queria então conversar sobre esses dois aspectos. Autocobrança em relação tanto a resultados quanto à liderança. Então é isso, né? Entender. Você está se cobrando como e pelo quê? Porque isso, entender isso como e pelo quê, pode destruir o seu negócio ou te fazer prosperar. E a gente está aqui para poder te convidar para essa reflexão, que é muito mais que um pensamento, é o seu poder de ação amanhã na sua empresa, né, Jorge? O que não é também, né, Flávia? Vamos falar, nós não vamos dar aqui aqueles passos de mágica que a Flávia começou, né? Não é um passo a passo, não tem um modo de fazer, um modo único de fazer, né? Não tem um tamanho que cabe em todo líder ou todo dono, né? Isso é muito importante. E a outra coisa é que a gente tem sempre ouvido, né, desde criança, se eu me esforçar o suficiente, né, se eu me autocobrar o suficiente, se eu me dedicar o suficiente, eu vou conseguir. E se eu não conseguir, consequentemente, quer dizer que eu não me esforcei, não me dediquei, não me cobrei o suficiente. E não é isso que a gente quer aqui, né? Não é isso. Nós não estamos falando, até a gente tinha conversado numa outra live sobre cultura do esforço, mas não é isso. Então, essa é uma autocobrança, mas se você não conseguir, não é porque você não tentou ou não se esforçou, mas temos que entrar, né, Flávia, numa autocobrança positiva, né, da coisa certa que a gente tem que se cobrar. E como o Caleb falou, nós estamos falando em dois tipos de autocobrança. A de resultados, que a gente quer falar agora, e também a de liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente pode até dizer, eu não quero falar sobre liderança, isso é muito complexo, muito grande para mim, eu sou uma pequena e média empresa, então não é por aí que eu quero ir. Mas você que está liderando sua empresa, independente se ela é pequena ou grande, você tem que fazer isso através das pessoas. E se você tem que gerar resultado através das pessoas. Então, isso, se a gente fala ou é liderança, ou podemos chamar ele de outra coisa, mas é atingir resultados, se autocobrar para atingir resultados através das outras pessoas, e não simplesmente focar o resultado.
Então, essas são as dois modos, digamos, que a gente vai debater e conversar hoje. Aqui, né, meninos, nessa parte de como, né, é muito bacana a gente frisar, até antes de trazer qualquer contextualização a respeito da cobrança, que ela precisa ter como base você mesmo, o seu desempenho anterior, para você ir acompanhando as suas progressões. Né? Eu, por exemplo, estou aqui numa luta, né, para questão pessoal, emagrecimento. Não adianta eu me comparar com alguém que está há anos fazendo isso e fazendo um processo diferente. Eu preciso me comparar comigo mesmo em outro momento. E melhor ainda, com o meu melhor momento, né? Que eu, por exemplo, o meu melhor momento foi em 2015. Eu estou aí tentando retomar né, um processo antigo meu, me comparando comigo, com versões que eu tive, que me agradaram, com coisas que eu fiz que foram boas para mim, mas me comparando, me pegando como um ponto base. Né, para eu poder avançar, para eu poder evoluir. Não adianta eu me comparar com o externo. E aí entram questões que você pode aplicar, inclusive, com a sua equipe. Não adianta você comparar uma pessoa com a outra, sendo que são pessoas diferentes, com experiências diferentes. Não adianta você comparar o seu negócio com de outra pessoa, mesmo que seja do mesmo segmento. Você precisa comparar o seu negócio com quando ele começou, o caminho que ele está trilhando. Então, a autocobrança ela precisa começar a partir de você mesmo. E depois você vai poder se jogar para outros mundos, vamos falar assim, para outras comparações, que a gente vê até no esporte, né? Existe uma comparação que ela é inevitável. Para você poder atingir um número, você se compara com uma marca já atingida. Só que antes desse atleta se comparar com um recorde já atingido, ele precisa primeiro começar por ele. Ele não nasceu atleta, ele foi evoluindo. E a mesma coisa para o seu negócio. Primeiro você se compara com você, para depois você atingir um patamar de se comparar com alta performance. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está falando de autocobrança é esse olhar para nós. E a gente vai propor isso aqui, né, meninos? Com certeza. Aqui, lembra que tem aquela história do mito da grama mais verde, né? Você olha para a grama do vizinho é mais verde, você sempre acha que lá não tem problema, lá os funcionários não brigam, lá, incrivelmente, eles têm melhores ideias. Lá parece que sempre o problema está dentro de casa, né? Isso a gente traz para o ambiente familiar, para o ambiente profissional e tudo. Mas por quê? Porque é igual você ficar vendo timeline de outros perfis e ficar triste que, puxa, minha timeline não é tão legal. Por quê? Porque o pessoal está só mostrando para você a parte boa, né? Tudo que está por trás, o trabalho duro, as dificuldades, as discussões, você não está vendo. Você só vê a parte bonita, é como se você fosse na vitrine todos os dias. Infelizmente, a vida não é só vitrine, né, gente? Então, aqui, né, o que a gente está trazendo é o seguinte: você pode até olhar para alguns modelos ou algumas empresas e pegar como inspiração, não tem problema nenhum. Você olhar e falar, puxa, um dia eu quero ser desse tamanho, mas não pensa que é aquilo que vai ser exatamente igual. Porque senão você vai tentar clonar as coisas e muitas coisas não vão funcionar para você, você não vai entender nem por que não deu certo. E aí, cada empresa, o que é legal? As empresas que estão dando certo, que estão crescendo e tudo, todas têm uma característica muito diferente uma da outra. Então, mesmo empresas grandes, que um dia já começaram pequenas, às vezes começaram numa garagem, começaram com 2 irmãos, 2 colegas de faculdade, começou com 2 amigos, 2 pessoas que se encontraram, um queria produzir, outro queria vender, e a coisa foi. Elas vão depois ganhando um tamanho, mas elas ainda têm uma característica própria, que é o que a gente chama de cultura empresarial. Né? Muita gente acha que essa coisa de cultura, né? Ah, vamos lá, vamos contratar um especialista para falar de cultura. Claro, ele vai, talvez, sabe o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a transformar em palavras aquilo que já está no ar. A pegar aqueles rituais que você já tem, as coisas que são importantes, os valores, e colocar isso de uma forma que todo mundo consegue. Ah, agora entendi. É verdade, a gente é assim. Só que sabe o que é mais louco? Cada grupo já vai criando sua própria cultura. A cultura existe, quer ela esteja no papel, quer não esteja. A cultura é o quê? Composta de pessoas. Por isso que liderança é tão importante quando a gente está falando disso. Porque, querendo ou querendo, o líder está imprimindo na sua equipe o que é importante para ele. Você, dono, querendo ou não querendo, tudo que você faz, tudo que você fala, está passando para a sua equipe a seguinte mensagem: isso para mim é importante, isso para mim é prioritário. Então, se você sabe ou se você não sabe, isso vai ter impacto. E o interessante é o seguinte: esse tipo de impacto, ele pode ou aumentar a performance da equipe ou diminuir a performance da equipe. Nós entendemos aqui, estudos mostram que, dependendo de como as pessoas reagem a como os líderes estão falando ou realmente executando as coisas, eles podem ficar engajados, que é o que a gente fala, veste a camisa, sente mais confiança, vou dar o meu melhor, ou podem ficar desengajados. Ai, não sei se eu estou no lugar certo, não sei se isso aqui é para mim, olha, talvez o vizinho seja mais interessante.
Então, quando a gente está falando aqui, né, desse lado da autocobrança, olha para essas empresas, olha como fontes de inspiração, mas não necessariamente como modelos. Tenta descobrir agora o seu caminho, o seu jeito, porque a cultura da tua empresa é única e respeita, valoriza isso. A gente também tem, né, um pouco aqui, eu vindo, né, como imigrante, né, meus pais vieram de Taiwan, nasci aqui no Brasil, eu sempre fui meio dos dois mundos, né? Então, em casa fala chinês e depois na escola tá falando aqui português e a gente, né, sente um pouco dessa diferença, vai falando dois idiomas, mistura a palavra e tudo. Mas sabe o que é muito curioso? Você percebe claramente, em termos culturais, puxa, o que a gente come, as coisas que a gente valoriza na sociedade oriental era uma coisa, e quando eu ia para a escola, eram outros valores, comia outras coisas, e tá tudo bem, sabe? Não quer dizer também que a cultura do vizinho é melhor. Só porque a empresa é melhor, não quer dizer que a cultura deles é melhor do que a sua, né? E aqui, então, o que a gente quer convidar agora para você participar com a gente nessa conversa é trazer um pouco disso, né? Como é que está a sua autocobrança? Você está se autocobrando em relação a uma empresa gigante? Puxa, eu tinha que ser igual àquela, porque ó, é aquilo e o dono daquela empresa faz desse jeito. Eu quero estar lá, eu quero praticar esse esporte que ele faz, eu quero ter o mesmo discurso que ele faz. Será que é esse o caminho mesmo? Ou será que você está olhando para o seu concorrente do lado e você fala, puxa, mas ele descansa mais do que eu aqui estou me matando o tempo inteiro, será que o negócio pega? Né? Então, aqui o nosso convite para você que está assistindo a gente é, poxa, vamos refletir sobre isso, vamos refletir, afinal, o que é importante para você, como você está se cobrando em relação a isso. E é tão interessante trazer realmente esse tema, e eu queria que as pessoas entendessem a importância da gente estar falando sobre isso, é porque um dono que não sabe se cobrar, que ele erra na sua autocobrança, ele também cobra errado. E aí tá o gancho com a destruição dentro do seu negócio. Se você não entende o que você realmente deve cobrar das pessoas, a imagem, o posicionamento que você quer, se ele não for claro, se você realmente não se comparar com o que realmente é necessário para o seu negócio crescer e criar alavancas para isso a partir de si mesmo, você possivelmente vai cobrar errado as pessoas, e a sua empresa, como qualquer outra, é feito de pessoas, ao contrário de muita gente acredita, acho que é de dinheiro, ou foi eu que comecei, você deu o pontapé inicial. As pessoas que estão dentro do seu negócio vão te ajudar a fazer com que ele seja sustentável e perpetue ao longo do tempo, que ele continue, que ele exista. Então, você vai precisar olhar para isso. Então, esse é o motivo de estarmos aqui falando sobre autocobrança. Se você aprender a forma correta, né, a sua forma, inclusive, né, o seu jeito é o jeito certo, né? Se você não entender qual é a sua forma de funcionar, você também não consegue entender a forma das outras pessoas e cobra errado, né, Jorge? Essa cobrança, quando ela é focada apenas em cima de resultados, não é uma cobrança muito sadia, né? Porque quem vai entregar esses resultados para você ou para a empresa são as pessoas. Então, a gente tem um líder que se autocobra por resultados, ele está cobrando, que nem a Flávia falou, os resultados da sua equipe, mas, na verdade, ele tem que entender que ele tem que se autocobrar, na verdade, de apoiar e dar suporte à sua equipe para atingir aqueles resultados. Simplesmente pedir para eles fazerem, sem dar o apoio, sem liderar, né, que é a palavra que a gente tem usado, mas é uma palavra bastante ampla, né? Inclusive, você vai em qualquer livraria, você tem, né, 1000 livros de liderança, todo mundo tem uma metodologia, tem passo a passo, e etc. E a gente tem que lembrar que essa metodologia, esses passo a passo, foram eles que conseguiram fazer na empresa deles. Mas você tem que achar o seu passo a passo para você fazer dentro da sua empresa. Essa é a grande diferença. E aí existe o começo daquela autocobrança. Você fica lendo o livro, vendo palestra e tal, fala, puxa vida, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã agora, porque o líder que realmente atinge os resultados e inspira as pessoas, ele começa o dia às 5, dando uma maratona, depois ele vai nadar, não sei das quantas,
E, na verdade, você olha e fala, eu sou muito mais efetivo no final da tarde. Eu sou uma pessoa que, ou à noite, e de manhã eu não sirvo para nada. Não tem nada de errado nisso. Mas o líder, quando o cara impõe uma forma para você, você começa a se autocobrar pelaquela forma e você está totalmente fora do seu perfil de como você faz as coisas, como você funciona da sua melhor maneira, como é que você está no seu melhor momento. Não é às 5 horas da manhã, né? É às 3, às 5, às 8 horas da noite. É aí quando você tem que ver essas coisas e não simplesmente aceitar o que os outros estão falando e se cobrar por isso, porque você fica frustrado, você fica sobrecarregado e você leva o seu time e você a um caminho que não é saudável, que começa a corroer a sua empresa. Não no imediato, mas ao longo do tempo você vai minando as bases da empresa. Com certeza. E aí, Caleb, o que você podia trazer para a gente aí para poder explicar melhor sobre essa questão do como que essa autocobrança, quando ela tem esse viés mal colocado em direção às pessoas e muito mais para resultado, que ela traz de perda para dentro dos negócios, né? Os negócios perdem muito com isso, né? O que mais que a gente poderia trazer aqui para o pessoal? Sim, aqui a gente pode olhar a questão do ambiente tóxico. Hoje fala-se muito sobre a questão da produtividade tóxica, até para aqueles que tiverem, né, à disposição para ler, é assunto da matéria da capa da Você S.A. Qual que é a ideia da produtividade tóxica, né? Segundo o Instituto Ipsos, 53% dos trabalhadores aqui no Brasil declaram que o seu bem-estar mental piorou por se cobrar produtividade. Quer dizer, as pessoas estão sentindo mais peso, estão se autocobrando mais, e o líder, quando está se autocobrando mais, até em exagero, ou às vezes até em parâmetros que não fazem sentido nem para ele não vai estar no seu melhor. Ao você não estar no seu melhor, a chance de você estar cobrando a mesma coisa dos outros é maior. Você está passando essa pressão. Afinal, a pressão está tão grande para você que você fala, todo mundo tem que passar por isso. Aqui a gente não está falando, olha, então agora é o seguinte, né? Você tem que largar tudo, vamos passar uma semana no spa, vamos agora só ver flores, ouvir música, meditar, que vai ficar tudo bem. Isso não vai resolver a sua vida. Uma semana de férias para você voltar para tudo, a montanha cair nas suas costas e começar tudo de novo, né? Não é essa a ideia. Aqui o que a gente trabalha é a ideia de como é que eu posso trabalhar todos os dias com menos sobrecarga. Qual é que eu consigo, a partir de um trabalho em equipe bem desenvolvido, tirar pedras das minhas costas e começar a dividir dentro do grupo melhor. Como é que a gente começa a alocar a melhor pessoa para fazer cada coisa? Aqui a gente também não está falando que você precisa ter uma equipe gigante, porque agora, a partir disso que eu vou conseguir fazer. Não. Muitas vezes você está fazendo uma tarefa que a pessoa do teu lado, ela poderia fazer em metade do tempo. E fazer esse tipo de ajuste já é ganho de produtividade. É que às vezes a gente não enxerga, porque a gente não para pensar e para observar essas coisas. Mas um ambiente, então, onde tem produtividade tóxica, o que a gente tem? A gente tem as pessoas com os nervos à flor da pele, as pessoas com esse tipo de cobrança, elas usando no final hábitos ruins que elas vão construindo e que diminuem a produtividade dela. Tanto que você às vezes vai ter o quê? Mais falta, vai ter, né, o famoso absenteísmo, vai ter gente pedindo mais licença. Por quê? Porque está estafado. Hoje eu não consigo produzir. Quantas vezes você já não deve ter parado um dia e falado, eu tenho que trabalhar. Aí você vai trabalhar, mas assim, 2, 3 horas do dia, você está lá sentado olhando porque você não consegue fazer as coisas. Talvez era melhor ter parado mesmo para descansar, mas a gente não leva em conta disso. Parece que para a gente, trabalho e produtividade é quantas horas a gente fica sentado trabalhando. Mas a qualidade do trabalho, ela tem impacto sobre a produtividade também. Se você estiver fazendo uma coisa que é muito oneroso para você, é de uma autocobrança, você fala, puxa, eu sou péssimo nisso, depende disso, é para ontem, tudo isso de pressão, não necessariamente vai sair um bom resultado. E no longo prazo, isso deteriora, aumenta seu estresse, e com isso a sua equipe vai junto. E essa produtividade tóxica, o que é? No final, é um ambiente ruim de trabalhar. É um ambiente que o resultado vai caindo, mas não vai caindo por falta de vontade. Na verdade, todo mundo está tentando acertar, que é o mais louco. Só que o que aumenta? Aumenta a pressão. E aqui o que a gente está tentando trazer para vocês é, vamos pensar um pouco, espera aí, mas será que isso aí faz sentido ou não? Será que é o melhor jeito de trabalhar? Esse é o jeito inteligente de trabalhar? Não quer dizer que não tem que trabalhar duro, mas o trabalho está sendo feito da melhor forma possível?
Muito interessante você ter trazido isso aí, Caleb. Até o André fez uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Vou fazer uma conexão e aí vocês me ajudem aí. Vamos lá. Várias coisas são possíveis, mas quando a gente traz o conceito de que tipo a pessoa tem uma ideia de que ela rende mais em um horário do que em outro, quando você coloca isso na sua cabeça e acredita que é só uma questão de adaptação, um colaborador, por exemplo, que chega no horário, mas com a cara amassada, ele por si só ele já te irrita. E você não consegue tirar da sua cabeça que ele tem uma maneira diferente de funcionar, porque na sua, você acha que todo mundo que quiser vai fazer. Na sua cabeça, se ele quisesse, ele mudava. E você começa a trazer isso como uma imposição. E por isso que a pessoa que não sabe se cobrar, ela cobra errado. Porque ela pensa que tudo é esforço. E quem não fez, não se esforçou. E a gente para de entender que cada pessoa tem um funcionamento distinto. Tem uma experiência, uma criação, hábitos. Ah, mas ele poderia implantar outro hábito? Poderia, mas quando você coloca esse poderia forte dentro de você, você acha que o outro não fez porque não quis. Você acha que o outro não fez porque ele poderia ter feito 1000 coisas e ele não enxerga que aquilo é ruim para ele. E você passa, às vezes, a desaproveitar alguém que é bom dentro da sua empresa porque você acha que a forma como você aprendeu a entender o mundo, que é através da cultura do esforço, é o jeito certo. E aí você, por essa autocobrança direcionada para esse esforço todo, e que talvez funcione para você, para algumas pessoas funcionam, que tem a ver, inclusive, com os talentos naturais de cada um. Às vezes, para você funciona, você acha que funciona para todo mundo. E aí você começa a cobrar todo mundo pela sua lente e acha que as pessoas que não funcionam a partir do que você acredita, elas estão erradas. E isso aí começa a destruir seu negócio, porque então você vai ter que colocar na sua grade curricular. Só funciona nessa empresa quem acorda às 5 da manhã. Para poder começar a trabalhar às 8 e às 9, já tem que ter feito atividade física, você tem que deixar seus problemas no guarda-volumes, ele fica logo ali. Não admito isso, não admito aquilo, e você começa a trazer uma série de questões que possivelmente você já não consegue mais admitir pessoas com esses critérios. Critérios subjetivos e talvez até injustos com desempenho. Tem pessoas que trabalham com coisas criativas que elas funcionam de uma maneira diferente, não só de horário, como de formas de fazer. E talvez você não seja tão criativo, você quer impor o seu jeito para essa pessoa e eliminar a criatividade dela, aí está a destruição do seu negócio. Quando você acha que a sua forma de fazer é essa, você se cobra por isso e também quer cobrar as pessoas pela mesma lente que você é cobrado. E aí muita coisa começa a dar errado, né, Jorge? Eu gostei muito dessa pergunta do André, porque hoje, depois da pandemia, onde teve o home office, todo mundo teve a oportunidade de trabalhar no seu melhor momento. Né? Se você vai falando com as pessoas, agora eu estou em home office, eu trabalho das 6 às 9, às 9 até um pouco eu vou fazer uma natação, volto, quer dizer, começa a você ver que existem várias outras maneiras de se trabalhar. E não se de trabalhar, você teve uma grande aumento de produtividade. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer do seu jeito. E o líder, o dono da empresa que realmente captou esse aumento de produtividade, ele cobrou por resultado, simplesmente. Olha, você tem que entregar isso nessa data, com essa qualidade, é isso que você tem que fazer. E aí deixou, né? Porque você não estava em cima da pessoa, a pessoa estava em casa, você não podia olhar e falar, não, você tem que fazer do meu jeito, você tem que estar aí, tem que estar, né, tudo bonitinho numa certa hora. Não, o pessoal começou a trabalhar do seu jeito e aumentou a produtividade, né? Então, essas pessoas, né, você como dono, tem que entender que tem outras maneiras de se trabalhar. E se você cobra essas pessoas pelo seu autocobrança, e você lê um livro e tem que acordar às 5, primeiro que isso está errado, a não ser que isso funcione para você. Mas se não funciona para você, você vai ficar frustrado, vai ficar se cobrando, vai ficar inadequado, porque você não vai conseguir, você vai falar, eu sou um fracasso. E não é isso. Você tem que fazer do seu jeito. No seu perfil, você consegue fazer. E cada perfil é diferente. Então, por isso que a gente fala a autocobrança
por resultados e do seu jeito, ele cria um ambiente tóxico. Porque aí é aquela coisa, manda quem obedece, como é que é? Manda quem pode. Manda quem pode. Exato. É que a minha esposa sempre fala para mim, né? Mas é do outro jeito. Mas então, isso é super importante, é ter esse entendimento e esse autoconhecimento seu. E os parâmetros que tanto o Caleb quanto a Flávia estavam falando, para você se inspirar, são as melhores práticas. O que são as melhores práticas? São resultados que você pode ver. Eu tenho a melhor prática de engajamento. Então, mas você vai ter que implementar a melhor prática do engajamento, não através dos passos daquele que escreveu o livro, e sim através do seu perfil. O que vai funcionar para você para chegar lá. Então, isso é muito importante. Com certeza, e é tão interessante ser trazido isso, Jorge, porque, por exemplo, dentro do próprio GP, a gente tem várias diferenças, né? Não só entre nós, como entre pessoas da equipe. Eu, por exemplo, naturalmente é uma coisa que eu gosto de acordar cedo, mas eu não faço isso porque me comparando a nada que não seja uma estrutura, uma experiência minha mesmo, de desde muito nova, eu já me acostumei e funciona para mim, dá certo. Mas, por exemplo, a gente tem uma colaboradora que o funcionamento dela é totalmente diferente. Ela, se ela puder começar a trabalhar no máximo às 10 e poder trabalhar até às 8, 9 horas, é a dinâmica dela que ela melhor funciona. E em vários momentos é permitido que ela faça dessa maneira pelo funcionamento, pelo respeito ao funcionamento dela. Porque eu posso muito bem falar que, por conta dela não se esforçar, ela não acorda cedo. E aí eu quero arrancar essa pessoa da cama. Ela vai me entregar o que eu estou querendo? Não. E aí é que está o erro, né? A gente olha para o resultado e esquece a pessoa. Mas a gente percebe que quando a gente olha para a pessoa, a gente tem melhor resultado. Porque aí, se eu quero o resultado e não olho para a pessoa, eu falo para ela acordar às 5. E aí ela não me entrega, porque ela não funciona naquele horário. Criou um hábito, criou todo um ambiente favorável para isso. Ok, ela não é o melhor horário de funcionamento dela. E aí, quando eu olho para ela e respeito o funcionamento dela, entendo que eu vou conseguir melhor resultado com isso, ela me entrega o melhor dela dentro do horário que ela funciona. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque o que importa para mim não é ordenar, né? Mandar, vai lá e faz do jeito que eu estou dizendo. Ela não vai me entregar. Ela entrega do jeito dela, da forma como ela funciona, respeitando os objetivos, as metas e as intenções da empresa. É uma conexão de propósito, né? Ela não se desconecta, ela não faz o que ela quer, mas ela faz da maneira como ela funciona melhor, correspondendo ao que a empresa espera dela de resultado. Sim, aqui é importante, né? A gente não está falando, então agora larga, cada um faz o que quiser, decide o que quiser, a empresa vai para... Não, vocês, né, vocês assistem qualquer uma das outras lives que a gente trouxe, né? Propósito é importante, ter o conflito de ideias é importante. Então aqui não é, não, cada um faz o que quiser, virou férias, né? Virou brincadeira. Não, a empresa é tua, o dinheiro é teu, você sabe bem onde é que você está investindo. O que a gente está trazendo aqui é que as pessoas, para estarem no seu melhor e darem o melhor resultado possível, você não precisa ter tudo controlado. Alguns parâmetros você pode, contanto que isso não viole valores da empresa ou valores seus. Se aquilo é um valor seu, não pode de jeito nenhum, então tá bom, contrata só gente que funciona dentro dessas regras, porque aquilo é importante para você. Mas a gente está trazendo aqui que pessoas são diferentes e às vezes a forma delas trabalharem é diferente. Algumas funcionam melhor quando estão trabalhando quietinhas, outras funcionam melhor quando estão trabalhando falando com outras pessoas. Outras funcionam melhor de manhã, outras funcionam melhor à tarde. Aqui é porque que a gente fala que é tão importante você se conhecer, porque quando você entende melhor quando você é mais produtivo para fazer o quê, então você pode falar o seguinte, olha, talvez para fechar negócio é melhor eu fechar negócio de manhã, porque no final do dia eu estou meio exausto, e se o cliente vier falar comigo e falar alguma coisa meio torta, eu vou falar alguma besteira porque eu estou cansado. Pô, perdeu o negócio. Às vezes se você falar, então, vou sempre buscar fazer de manhã que eu estou bem, que acabei de fazer meus exercícios, tá? Isso é uma estratégia de negócio. Usar o tempo a seu favor, não como se ele fosse uma coisa fixa, imutável. Você sabe lá, opa, como é que eu aloco mais e vou trabalhar de forma mais inteligente, respeitando mais quem eu sou. Quando você consegue fazer isso, sua autocobrança muda, porque você fala, opa, agora que eu estou no meu melhor, eu posso me cobrar dar o meu melhor. Você está se colocando condições para você ter melhor performance. E não você está lutando contra tudo e todos para fazer isso, talvez não seja a forma mais inteligente de trabalhar.
Só que o que acontece? A gente acaba vendo essas cobranças, o livro vem e fala para você que você tem que acordar no horário, o outro fala que não, além de você acordar cedo, você vai ter que fazer exercício, outro fala, além disso, você vai ter que meditar, outro, além disso, você vai ter que fazer uma reunião em pé, outro dia você vai falar que, se você seguir todas as dicas de todo mundo, você vai ver que a conta não fecha, o dia não vai caber. E esse super-humano não existe, é simplesmente isso. Só que o que acontece? A gente está ouvindo pessoas que tiveram sucesso, então é difícil você falar, não funciona para você. Funciona para quem escreveu, funciona para quem fez a palestra para você. O que funciona para você? Essa é a grande pergunta. E talvez quando você começa a olhar mais para isso, você fala, opa, espera aí, mas se eu agora consigo me entender melhor, eu posso me cobrar mais, eu vou começar a procurar gente que é mais parecida comigo. Como é que gente que talvez pensa mais parecido comigo ou se comporta mais parecido comigo faz? Talvez eles tenham algumas coisas que se eu seguir vai ficar mais fácil de eu poder transformar num hábito bom. Então a gente não é contra a questão do hábito. O hábito é importante. Cultivar bons hábitos vão ajudar você a ter mais sucesso, com certeza. Com certeza. Mas não é qualquer hábito que você cultiva fácil. Não é, né? Outro dia eu achei muito bom, né? Poucas coisas são tão fáceis quanto quando você vai fazer um exame e a pessoa fala assim, conte até 5 e segure a respiração, sabe? Tipo, isso você consegue, segura a respiração, depois fala solta. E isso tudo bem, todo mundo entende. Ó, 1, 2, 3. Né? E é difícil e tudo, mas muitas das outras coisas é mais complicado do que isso. E aí tem realmente levar em consideração como a pessoa funciona, especialmente quando você está falando com trabalhos que têm a ver com atividades mais criativas ou alguma coisa que você está trabalhando com o computador e interação com pessoas. Entender isso bem vai ajudar o seu negócio a prosperar mais. Ô, meninos, tem uma pergunta interessante aqui da Mari, que ela mandou na caixinha de perguntas. Ela colocou assim, se cada um tem uma entrega de resultado diferente, como que a empresa pode medir criatividade? Aí só para, antes dos meninos falarem, só vou pontuar uma coisa. Não é que cada pessoa tem uma entrega diferente, ela tem uma forma diferente de alcançar o resultado. O resultado tem que estar alinhado com o que a empresa espera. Então, a empresa precisa de um resultado que vocês vão alinhar que resultado é esse, que sucesso é esse que é esperado pela empresa naquela atividade ou naquilo que você está desenvolvendo. Agora, você tem uma forma sua de realizar aquilo. Não, os resultados, gente, não são diferentes. Tem que existir um alinhamento da empresa, não é bagunça. Né? O que a gente está pregando aqui não é zona. É, na verdade, um alinhamento realmente que tem que existir dentro da empresa e vai existir um respeito com a forma como você faz. Agora, o resultado, sem dúvida, tem que ter um alinhamento, né? Agora, como medir essa produtividade é justamente os alinhamentos, os acordos e os combinados de vocês são cumpridos. Quando você se propõe a entregar alguém uma data, quando você combina da cor do sucesso, sucesso esperado pela empresa é 1, você entrega aquilo que é esperado pela empresa, que vocês alinharam numa conversa 1 a 1 ou numa conversa de equipe. Então, está havendo uma correspondência, essa é a melhor forma de você analisar a produtividade, porque a produtividade ela não vai ser analisada por horas trabalhadas, mas vão ser analisadas por entregas de sucesso. Exatamente. Antes, a criatividade, ela acontece quando você começa sabendo qual é o sucesso que você quer, né? Você olha para frente e fala, eu quero ser assim. Aí você tem a criatividade das pessoas para chegar nesse momento. E cada um vai ter a maneira de chegar lá. E é alinhando. O líder sempre está alinhando o time. Sempre está vendo onde nós estamos, onde nós queremos chegar, como é que nós vamos chegar lá. Esse alinhamento, essa é o foco da liderança, né, que a gente está falando do dono que lidera, é para dar esse alinhamento. E aí, é que nem a Flávia falou, não é quantas horas você trabalha, e sim quanto que você entrega, qualidade, velocidade, agilidade, criatividade. Isso tudo você consegue fazer melhor, você líder do seu melhor jeito, né? Não tentando fazer do jeito de uma outra pessoa que teve sucesso, né? Daquele livro que você leu, aquele podcast que você está ouvindo, né? Fica todo emocionado, quer fazer, de repente... Puxa, não consegui hoje, não consegui. Amanhã vou fazer, não consegui. E você, na verdade, você vai se autodesmotivando. E não só isso, vai se frustrando. Você vai também ficando
com aquele sentimento de culpa, que aí você fica mais sobrecarregado, né? A gente sempre está falando no nosso podcast sobre o nosso live aqui de sobrecarregar. Quanto mais você está com o sentimento de culpa, mais sobrecarregado você se sente, né? Então você está se autocobrando uma coisa que não faz sentido. Então tem que encontrar sua maneira de fazer as coisas. Mas isso não é uma permissão que todo mundo faça o que quiser. Alinhamento, propósito, foco, estratégia, tudo faz parte disso aí, e o líder sempre está alinhando, sempre está vendo, estamos todos na mesma página, estamos indo, e tá bom, o sucesso tem essa cara, tá, então vai lá pegar o sucesso para mim, através das pessoas. É através das pessoas. A coisa mais difícil do mundo, na minha opinião, na minha experiência, é atingir resultados através das pessoas. Né? Você atingiu o resultado, você começou a sua empresa, você é aquela pessoa que fez tudo. Serviu café, vendeu, fez a logística, fez tudo. Né? Aquele cara que lança para ele mesmo na ponta, vai na ponta, cruza e vai na área e cabeceia. Então, você fez isso. Mas chega um ponto na sua empresa que você não pode fazer tudo isso. Se você quiser crescer mais, se você quiser faturar mais, se você quiser ter mais lucro, você não pode fazer tudo. Aí você começa a ter que confiar e trabalhar com sua equipe. Aí você tem que atingir aqueles mesmos resultados, aquilo que você se propõe a fazer, através das pessoas. E aí vira essa liderança. Por isso que a gente olha e fala, você tem que se autocobrar, vai se autocobrar em termos de atingir os resultados que você pretende e quer para a sua empresa através do seu time, através das pessoas. É muito importante isso aí. Muito então, difícil. Não é fácil, mas esse o caminho. Você tem toda a razão, Jorge. Eu fiz até um resuminho aqui para a gente poder trazer clareza para as pessoas com relação à autocobrança. Então, vamos lá, um pouquinho do que a gente está falando aqui, né? Para você não tentar funcionar de acordo com o que os outros funcionam. Porque talvez você inclua e tenha essa inclusão de muitos hábitos que não são prazerosos para você na sua rotina. Isso pode te trazer um desprazer muito grande, a sua sobrecarga, a dor dela fica mais forte aí. Quando você inclui várias coisas baseadas no funcionamento de outras pessoas, você faz a inclusão disso na sua vida, faz a inclusão desse modus operandi aí na sua empresa e vira o caos porque está totalmente fora da forma como você funciona. Não cobre os outros baseado no seu funcionamento. Entenda que quando você está buscando funcionar como outras pessoas, possivelmente você também está cobrando os outros que funcionam dessa forma. E isso está trazendo um mal-estar muito grande na sua empresa. E aí, como que é o jeito certo, talvez, você se cobrar, principalmente quando a gente está falando de negócios? Cobre-se de realmente ser um dono que lidera. Cobre-se de ser alguém que exerce liderança dentro da sua empresa. E você só vai ser capaz de exercer liderança quando você exercer autoliderança. E não vai ser copiando alguém ou incluindo na sua vida hábitos de pessoas que você nunca viu porque está tentando copiar o sucesso de uma pessoa que tem outras experiências, teve uma outra jornada, talvez tenha uma desconexão muito grande com você. Aí você não está conseguindo exercer sua autoliderança, está incluindo na sua vida coisas que não fazem sentido para você e que, inclusive, atrapalham o seu funcionamento. Aí você, com esse funcionamento capenga, não está dando muito certo, ainda está tentando fazer outras pessoas irem para o mesmo caminho. Então, trabalhar essa autoliderança para você cobrar realmente do jeito certo, porque a autocobrança é uma coisa positiva, ela não é negativa. O negativo é você se cobrar a partir da grama do vizinho, né? Primeiro você tem que olhar para a sua e entender o que ela precisa para ela poder prosperar, né, Caleb? Sim, e por isso que quando a gente está falando dessa autocobrança, o que é importante? É você ter clareza nos parâmetros do que você está se cobrando. Afinal, né? Eu estou me cobrando o quê? Estou me cobrando em ser mais assim? Não, tenho que ser mais duro, não, tenho que ser mais mole, tenho que ser mais alto, tenho que ser mais rápido, tenho que ser mais devagar.
Assim, quando você começa a olhar no que você está se cobrando, a gente pode, né, vamos pensar na sua vida até como a gente pensa numa fábrica, né? Quando você está olhando resultados, você está olhando, por exemplo, faturamento, lucro, né, quanto que vendeu, custos, etc. Você pode olhar esses parâmetros, né, ou esses resultados só na ponta final. Aí, quando você está olhando a qualidade, você pode fazer, tá bom, vou checar a qualidade no final, certo? Vendeu, não vendeu, deu certo ou não deu, produto bom, produto ruim. Só que, provavelmente, você já deve ter aprendido que se a gente só medir a qualidade no final, já foi tarde, saiu muito caro. Quanto antes no processo você conseguir detectar onde está com problema, você conserta aquilo e você vai economizar retrabalho, você vai economizar material, você vai conseguir descartar antes, por exemplo, algo que não funciona. Quando a gente está falando aqui de você entregar resultados através das pessoas, é você entender que as pessoas são esses elementos antes do resultado final. Porque se você só olhar no final e ver, quanto que vendeu? Qual que foi o lucro? E aí, entregou ou não entregou? Entregou, atrasou? Tá bom, atrasou. E aí, como é que você vai fazer para melhorar, para não atrasar da próxima vez? Mas olha só que interessante, era importante você ter o parâmetro, era importante você saber, afinal, o que é o prazo correto? O que significa qualidade? O que significa produtividade? Quanto mais, né, quando a gente fala, né, de qualidade, é fazer a coisa certa, fazer bem feito. Quando a gente fala em produtividade, é fazer bastante, né? Fazer mais com menos, é você conseguir entregar mais com os recursos que você tem. Quando você consegue unir essas duas coisas, você tem a capacidade de entregar muito mais resultado de forma sustentável e crescente. Com pessoas é a mesma coisa. Quando você entende melhor agora, as pessoas são diferentes. Como é que eu trabalho? Você vai ter menos retrabalho tendo que, mas aquilo que você fez não era nada do que era para fazer. Espera aí, mas você alinhou antes para saber o que era para fazer? Você explicou? Teve essa conversa ou simplesmente brotou e você achou que o negócio ia sair? A gente não vê, mas isso aí é perda de tempo. Uma das coisas que pode estar consumindo muito do seu tempo e gerando sobrecarga e até insatisfação para você como dono pode ser o seguinte: você olha para aqui e fala, puxa, mas eu já falei 1000 vezes como é que é para fazer, sempre sai errado e sempre sobra para mim, para eu ter que fazer tudo de novo. Gente, isso aí se chama retrabalho, e retrabalho o que é? É frustração e tempo gasto a mais à toa. Trabalhar de forma inteligente é o quê? Como é que eu elimino esse retrabalho trabalhando antes alguma coisa que vai me ajudar a evitar que esse erro aconteça? E o que é legal? Quando a gente trabalha a questão da liderança, quando a gente trabalha a questão de, puxa, eu vou atingir o resultado através das pessoas, você espera aí, o que essas pessoas precisam para que esse resultado saia? E às vezes uma coisa tão simples quanto alinhar ou explicar a expectativa, o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é excelência, o que é o sucesso, isso já dá para a pessoa que vai executar para você mais ideia do que ela vai fazer. Às vezes ela está simplesmente tentando fazer o seu melhor, não é o suficiente, depois você fica chateado, você fala, então deixa que eu faço. Pronto, jogou fora o trabalho dela, jogou fora todo aquele tempo que você tinha, você vai ter que fazer na pressa, vai aumentar o seu estresse, e isso pode virar um hábito ruim, se já não é um hábito. Esse tipo de hábito tem como quebrar. Se você começa a melhorar hábitos anteriores de liderança, que é como trabalhar melhor essa questão da expectativa que o George sempre traz, e é tão rico, puxa, aqui você já vai melhorar muita coisa. Mas não adianta simplesmente você ir lá e querer, deixa eu alinhar então, linha, vírgula, tudo, tá bom? Vou pegar na sua mãozinha e vou fazer tudo. Tem gente que adora isso, tem gente que detesta. Se você começar a falar muito como fazer, afinal, por que você me contratou aqui? Acho que eu não sei fazer nada. Você tem que entender a pessoa para saber como vai comunicar com ela. E por isso que o George trouxe também que essa não é uma atividade fácil. Por quê? Porque quando a gente fala de liderar, quando a gente fala de atingir resultados através das pessoas, cada pessoa é diferente, elas não são máquinas, não é, vou comprar mais uma máquina, é igual a outra, é da mesma fábrica, olha, simplesmente faz um plug e coloca aqui, o negócio vai sair, não vai acontecer. E o que é bacana? A gente tem formas, então, de poder trabalhar isso, entender melhor como cada pessoa funciona e, a partir disso, montar uma estratégia vencedora, em que todo mundo sabe que está contribuindo com o seu melhor e está trabalhando agora pelo propósito da empresa, respeitando os valores, não é uma bagunça. Mas não é por causa disso que você tem que chegar e prender todo mundo do jeito como você acha que deveria ser, ou como alguém falou para você como deveria ser, que é o mais perigoso. O mais perigoso é quando você segue a dica de alguém que fala que não, funcionou exatamente assim, foi como... Você faz tudo, depois se der errado, o que aconteceu? De novo, perda de investimento. Você jogou aquele dinheiro no lixo. Às vezes você criou expectativas que frustraram a você e a sua equipe. Aí na próxima vez que você for trazer algo novo, o que vai acontecer para a equipe? Mas é a outra moda aí, de novo. A gente já tentou, da outra vez a gente fez desse jeito. Lá você viu que não adiantou nada. A gente ficou um final de semana, foi maravilhoso, todo mundo se abraçou, todo mundo estava feliz. Segunda-feira começou, não mudou nada. Cuidado.
realmente, hábito importa. Mas como você vai construir esses hábitos? Com base em que você vai construir esses hábitos? Isso vai fazer toda a diferença na sua liderança. Até porque, né, Caleb, a gente tem uma tendência natural até de querer se conectar com quem é parecido com a gente. Então, quando a gente quer se conectar com as pessoas que têm os mesmos hábitos que nós estamos aumentando o nosso ponto cego, né? Porque possivelmente os pontos cegos que eu tenho, não estou enxergando, eu estou trazendo para perto pessoas que têm a mesma familiaridade. E aí eu estou aumentando, estou diminuindo o poder da diversidade da minha empresa, estou caminhando para uma pobreza, porque todo mundo faz as mesmas coisas que eu, a gente pensa igual, a gente faz igual. E aí, cadê? Como que você vai perceber se alguma coisa poderia ser melhorada se você está rodeado de gente que faz as mesmas coisas que você, da forma mais parecida possível, todo mundo ali parece cara crachá, parece um monte de padrãozinho. E aí a gente sai da riqueza da diversidade que ela pode trazer para dentro do seu negócio, com você assumindo uma liderança, com você se colocando realmente como líder dentro do seu negócio e entendendo que as diferenças elas vão trazer riqueza, desde que tenha realmente um alinhamento muito claro do que se espera. Porque por que as empresas têm tanta dificuldade de suportar, que chega a ser insuportável, as diferenças das pessoas? É porque ninguém alinha nada e deixa solto. Você não fala o que você quer, você não fala qual que é o sucesso esperado de uma atividade ou de uma função, ou seja lá do que for. Vocês falam um pouco sobre quais são as metas. O colaborador não participa da construção da meta, você faz isso sozinho, entrega um papel para ele, fala, vai lá e faz. Essa falta de alinhamento, essa falta de participação, de trazer as pessoas para perto, entender realmente como elas funcionam e saber que o foco é o resultado através das pessoas, mas que você vai precisar falar qual é o resultado esperado, ela vai adivinhar. Isso não vai brotar de lugar nenhum. E você pode colocar muitas pessoas iguais a você e você vai perceber que ainda vai continuar não brotando. E aí você vai começar muito apaixonado pelas pessoas, contratei alguém, esse é igual a mim, tem a mesma história, pessoa maravilhosa, vai fazer, vai acontecer, pessoa... E ainda você fica com raiva porque dá 4 meses, né? Porque no contrato de experiência não vai dar errado, não. Você pode ser dele. 4 meses, ela não é a pessoa que estava tão alinhada com você assim. Acabou a de mel. Né? E você se decepciona. Por quê? Mas você não alinhou. E aí é muito importante a gente trazer o dono que ele lidera e a liderança, essa cobrança você tem que ter com você. Essa autocobrança, não perca, coloque um papel, num outdoor na porta da minha empresa. Eu alinhei as minhas expectativas com os meus colaboradores, se cobre por isso. Coloque tudo quanto é lugar. O pessoal que gosta de post-it põe no carro, põe em tudo quanto é lugar. Eu alinhei, eu solicitei algo, eu tenho um desejo de um resultado, eu deixei isso claro. Para quem eu direcionei, sabe que é possível alcançar aquilo, entende que tem recurso suficiente para poder fazer? Isso foi falado? Ou eu também passei uma meta de milhões e saí correndo, né? Ah, não me entregou. Nossa, era possível? Não sei se era. Eu achei que tinha que ser desafiador, mas não é impossível, né? Então, é tudo isso que é muito importante. A questão da autocobrança direcionada para o jeito certo, vamos falar assim. E ela tem embasamento na liderança, que tem uma parte anterior, que é a autoliderança, e que tem uma parte também que é a respeito do alinhamento que você tem que ter com todo mundo. Tenha com você mesmo, tenha com as pessoas, e as coisas vão começar a funcionar, e essa autocobrança vai fazer seu negócio deslanchar. Ela não vai destruir seu negócio, não. Mas se você continuar comparando a sua grama com o vizinho sem nem olhar para dentro de casa primeiro, isso aí pode ser realmente uma forma muito errada de exercer autocobrança, porque até atletas, para se comparar em números de alta performance, primeiro ele chega no mínimo, né? Se você não está no mínimo, primeiro chega nisso, e aí depois você começa a querer alcançar números aí para poder bater seus próprios recordes, né, meninos? É isso aí. Então, quando a gente pega esse sumário da Flávia, e a gente está falando liderar e atingir resultado através dos outros, essa é a liderança que a gente está se propondo, essa é a autocobrança positiva para você. Mas a Flávia falou e o Caleb falou aquela coisa que você precisa antes disso, é o seu autoconhecimento, saber o seu perfil. Porque você pode ir em 20 mil cursos, escutar 20 mil podcasts, não sei das quantas. A única coisa que você vai atingir com isso
é a frustração, é se sentir inadequado, se sentir culpado, porque você não está inserindo o seu jeito de fazer para entender, porque não estou falando que esses podcasts são ruins, são bons. Os outcomes, os resultados que eles estão falando são super interessantes. Mas para chegar lá, você tem que entender como é a sua maneira de chegar lá. Como é a sua maneira de liderar. Você não pode ser um líder de alta performance fazendo do jeito dos outros. Você tem que encontrar o seu jeito, a sua maneira. Então, quando a gente fala em uma autocobrança positiva, é exatamente essa autocobrança para você entender o seu jeito. Porque aí você consegue pegar todas aquelas dicas, e são ótimas, né? A gente está dando dicas, tem que alinhar, né? Tem que descrever o sucesso, tem que ter propósito, isso são dicas. Mas você vai ter que achar esse caminho de fazer essas coisas do seu jeito, usando o seu perfil. A gente usa a palavra talento, a gente usa a palavra ponto forte. É através disso aí, esse autoconhecimento, essa autoliderança, que você vai conseguir chegar lá. Então, quando a gente está falando em você se cobrar, líder, dono de empresa, é por ali. Esse é o positivo. Porque quando você fizer isso, você vai conseguir extrair o melhor das outras pessoas em sua volta. Eles vão ser mais produtivos, sua qualidade de vida vai melhorar, né? Seu bem-estar vai melhorar, porque você não vai estar frustrado, etc, etc. E eles vão estar muito mais engajados com você e com sua empresa. Esse é o positivo. Esse gera uma empresa que tem crescimento e boas perspectivas para frente. Então, é por ali que a gente está querendo chegar. Autocobrança positiva em cima da sua liderança através das pessoas. E é tão interessante, né, meninas? Porque, assim, muito melhor do que contratar alguém que tem o esforço e a força de vontade de acordar às 5 da manhã, é contratar alguém que, aonde eu tenho meus pontos cegos, aonde eu não sou tão boa, aonde talvez eu até sou boa, mas eu não gosto de fazer. Eu sou boa, eu não gosto, não é uma coisa que eu faço com prazer. Eu buscar essas pessoas para poderem se conectar comigo dentro do meu negócio. Então, tá aí uma cobrança ótima para você poder fazer. Você ter esse autoconhecimento que o Jorge está trazendo, poderosíssimo, inclusive entender aonde estão seus gaps, onde estão seus pontos cegos. Não para você ficar trabalhando isso, porque se você tenta trabalhar coisas que você já não é tão bom, possivelmente você vai estar repetindo fracassos e colocando muito esforço em cima de uma coisa que talvez você vai ficar mediana aí, olha lá. Mas se você contrata alguém e começa a trabalhar essa interdependência, né? Interdependência de talentos, que a gente fala, de habilidades, de comportamentos, de competências, aí a sua empresa começa a funcionar. Tá aí algo para você realmente se cobrar. Eu estou contratando pessoas que fazem o mesmo que eu, ou estou contratando pessoas que completam aquilo que talvez não me faça tão bem, que eu não goste, ou se faço muito bem, não gosto. Então, tá aí uma coisa bacana para os líderes poderem se cobrar, né, Jorge? Mas acho que o ponto principal aqui que a gente falou é isso. Primeiro, cobre-se de ser líder, que talvez você esteja negligenciando isso, né? Às vezes por medo, e aí eu gosto do que o Caleb fala, né? Não se culpe também por isso, porque ninguém te ensinou. Você abriu o seu negócio com as competências, com as habilidades que você tinha, foi ousado, né? Num país que não favorece em nada o empreendedor, você ter o seu negócio já mostra a potência que você é, a força de vontade, tudo que você quer realizar. Ninguém te ensinou isso. Então, a gente está aqui para poder falar. E por isso que a gente fala, não é pegar o peixe, é ensinar a pescar. A gente está propondo aqui que você reflita sobre coisas que talvez ninguém nunca tenha falado com você e que você vai precisar olhar para poder alcançar um desempenho melhor no seu negócio. Porque, às vezes, sem querer, a gente pode estar sendo um pilar aí de favorecimento para o rompimento da nossa estrutura, né, para a destruição do nosso próprio negócio. Eu tenho certeza que você tem muito amor por isso aí que você tem, pelas suas construções, pelos resultados que você tem até aqui. Então, isso não tenho dúvida nenhuma que é importante para você, né, Caleb? Com certeza. Aqui, né, o que a gente está trazendo, essa possibilidade
essa possibilidade, então, de você seguir uma rota diferente. De ao caminhar agora, olhando a liderança com intencionalidade, decidir, puxa, eu quero ser um dono que lidera. Eu entendi que faz sentido eu poder trabalhar com as pessoas e agora começar a buscar como você pode fazer isso melhor, do seu jeito. Não tentar buscar só uma fórmula pronta dos outros. E o mais legal é que não é opinião minha, do George, da Flávia, isso é o que vem de pesquisas. Pesquisas feitas globalmente mostram que os melhores líderes, eles sabem focar nos seus pontos fortes, eles gerenciam seus pontos fracos, eles focam no engajamento das suas equipes e eles são orientados para o resultado. Eles não esquecem o resultado, não é só agora pessoas, que legal, né? Vamos fazer o melhor lugar para trabalhar, agora eu quero o carimbinho aqui, olha, melhor empresa para... Legal, muito bom. Mas olha, melhor empresa para trabalhar que não dá resultados, fecha também. Então, assim, não adianta, a gente tem que conseguir fazer as duas coisas, que é o mais difícil. Você tem que conseguir, ao mesmo tempo, buscar altos resultados, alta performance aqui, com o melhor das pessoas também. Por quê? Porque as duas coisas juntas é que conseguem levar a empresa mais longe. Você pode só chegar no resultado, mas se isso custar uma produtividade tóxica, ambiente tóxico, você não vai ter pessoas para conseguir carregar e a empresa ela vai sempre o quê? Você vai sempre precisar ficar trocando gente. Rotatividade alta, isso é custoso. Você como empresário sabe como custa caro pegar alguém e quanto tempo demora para a pessoa, desde que entrou, para poder gerar resultado e depois até se adequar à empresa. Ou às vezes passou os 3, 4 meses, depois não deu certo e você fica rodando. Então, vá buscando essas linhas, né, de liderança que a gente está falando aqui com você. Tenta entender melhor como você funciona, quando você é mais produtivo. E a partir disso, busque você também ter mais qualidade de vida como dono. A gente aqui não está trazendo para vocês, não, então, olha, além de tudo isso, tem que saber... Não, isso vai te ajudar a tirar peso das costas, entendeu?